Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de R$ 35.000. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de R$ 100.000. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. O seu lado na força. É A gente isso? vai Foi isso que mostrar ele aí. oficializou? Me dá imagens aí, produção, por favor. Por que que o sabre do Gustavo Henrique está vermelho, Rafael Rezende? Complicou aí, rapaz. Você não manja de Star Wars? Manjo? Então, explica pra nossa audiência. Então, Tem a são tipologia são os lá- caras do mal. São os caras do mal. Basicamente, entendeu? Em bom português, são os caras do mal. É um cara do mal porque ele vai chegar pra brigar por uma vaga de titular, por exemplo? Ele vai chegar para brigar por uma vaga de titular. Vai, né? É, mas tentaram, enfim, colocar isso aí como um xerifão, um zagueiro de força, enfim, de imposição. Ele é o Gustavo Henrique é uma ótima contratação do Flamengo. Aumenta o nível, fica mais competitiva a questão da dupla titular, quem é que tem que jogar, quem é que vai jogar. Se o Jesus, assim, imaginar na próxima temporada, quiser dar mais jogos, mais minutos para jogadores que não são titulares indiscutíveis, tem uma força agora, 3 zagueiros para 2 vagas, bem marcante isso, nesse momento na virada. Tem a questão da liberação, né? Talvez ele só possa começar a treinar até depois do grupo, né, principal que retorna na pré-temporada dia 22, 23 de janeiro. 23, né? Como ele tem contrato com... O curioso é o término do contrato com o Santos. É até 31/1. E o Santos disse que não libera antes. Enfim, um pouco de birra. Ele estava buscando essa liberação, mas parece que ele não vai poder se apresentar antes ao Flamengo. Inclusive, ele está no telão com a camisa do Santos, porque a gente vai mostrar os números do ano passado, onde ele atuou pelo Peixe, tem 26 anos. Em 2009 foram 55 jogos, 5 gols, participação em 5% dos gols, não é uma coisa que a gente cobra do zagueiro, a gente cobra que ele evite gols. E aí ele tem a média mais alta de desarmes no Brasileirão, 4,66, e tomou 16 cartões. 13 amarelos, Rafa, e 3 vermelhos. Quase sempre dupla, às vezes trio, né, de zaga no Santos. Muito expostos, geralmente, né? Um time muito agressivo no posicionamento, na forma de atuar. Então, os zagueiros tinham muito combate, muito mano a mano, muito correr para trás. Sendo que o Gustavo talvez tenha, na falta de velocidade, posso estar exagerando. Não é que seja um zagueiro extremamente lento. Mas a questão da velocidade é o que mais vai pegar nessa ideia de bola coberta e descoberta, de jogar com linha alta. Não que seja muito diferente da situação do Pablo Mari, por exemplo. Sim. E eu acho que é exatamente com o Pablo Mari que ele bate de frente para ver quem, com o passar da temporada, vai se afirmar como titular na equipe. Você acha que ele tem alguma característica que falte hoje à zaga do Flamengo? Eu acho que o Rodrigo Caio tem um tempo de bola muito bom, por mais que não tenha imposição física. Mas eu acho que no ataque, ofensivamente, ele aparece melhor do que a dupla titular. Acho que pode entregar pela consistência, por ter passado o último ano com o São Paulo. Ele tem algumas questões de treinamento que ele já desenvolveu também. Deve ter evoluído em 2019 mais do que em 5 anos anteriores de carreira. Exigido, colocado à prova. Eu falei a questão do modelo. É um zagueiro que teve que trabalhar efetivamente ao longo da temporada. De uma maneira até próxima, com relação a posicionamento, a ter que buscar recuperação, correndo para trás, com relação ao que o Flamengo também faz em alguns momentos dentro dos jogos. Questão de regularidade, eu acho, assim. Eu acho que ele pode... Tecnicamente, para mim, não que o Pablo Mari seja um jogador ruim. Não é isso. Eu acho que ele se impõe mais fisicamente e acho até que entrega mais com relação à parte técnica. Acho individualmente um jogador melhor. Talvez o Mari tenha um entendimento melhor do jogo. E isso pesa bastante para que ele tenha ido tão bem nesses 6 meses. E o Santos tem virado o fornecedor do Flamengo nas últimas temporadas, né? Esse caso é o mais traumático, porque esse caso é falta de gestão, quase sempre. É claro que tem algumas divergências, algumas questões contratuais que fogem da alçada, nem sempre é possível você trabalhar a renovação do jogador. Mas deixar para o fim da linha, não buscar uma negociação anterior que seja minimamente benéfica financeiramente para o clube, é uma roubada gigante. Você perde um zagueiro de primeira linha no futebol brasileiro, R$0.
não recebe nada por isso. É diferente de vender um Bruno Henrique por quase 30 milhões de reais. É um mundo ideal? Não. É muito melhor você vender o cara que foi o destaque do futebol brasileiro na última temporada lá para fora. Não vai reforçar ninguém aqui. Pois é. Mas, pelo menos, você teve um retorno financeiro de alguém que, em 2018, não havia rendido o suficiente. Pelo Gustavo Henrique, um movimento fantástico do Flamengo. Existia interesse, inclusive, de clubes lá de fora, os portugueses, Benfica, Porto, enfim. E uma pena para o Santos por essa questão, né? A gente sabe que a gestão do Santos deixa a desejar. E isso acaba pesando na qualidade de elenco que a equipe pode montar. E reforça um concorrente direto, um Mais time uma que, vez. segundo um ex-santista, já estava em outro patamar, agora ficou mais forte ainda, né? Sem dúvida. A distância era clara entre elencos, entre qualidade de time titular, entre opções. Se a gente comparar só Flamengo e Santos, a distância permanece. Na batida do Flamengo, por mais que a situação financeira a gente tenha noticiado, não seja as mil maravilhas, mas por quantidade de jogadores no elenco, qualidade de jogadores no elenco, a gente sempre cita o Palmeiras, né? O Santos não estava nesse patamar nem mesmo quando brigou ali, Sim, em alguns momentos, dentro do Campeonato Brasileiro. Muito bem. O Flamengo recebe o Gustavo Henrique, mas tem um zum aí de uma possível ida do Renier para o Real Madrid. O André Hernan trouxe isso algumas vezes no Central, não só hoje, mas vem falando há algum tempo. A gente tem até números do Renier para mostrar para vocês, ó. Meio-campo de 17 anos. Em 2019 foram 15 jogos, 8 como titular. Marcou 6 gols, média de 0,4 por jogo, fez 2 assistências, participação em 5% nos gols do Flamengo, mas participou, fez gols importantes que a gente na época falou, ó, o Flamengo não liberou para a seleção e acabou o jogador ajudando a resolver partidas. Para o Flamengo e para ele foi boa a permanência, porque como o elenco foi montado meio que do jeito que deu ao longo da temporada, existiam algumas lacunas, né? O Renier entrava praticamente como um segundo atacante por dentro, às vezes na do Gabigol, já que não havia um substituto imediato, né? O Lincoln, mas, enfim, o Renier entregou mais tecnicamente ao longo da temporada. Ele é muito acima da média para a idade. É acompanhado desde a seleção sub-15. E para o Flamengo, o que existe de melhor nessa questão é que equipes gigantes disputam o interesse, né? Ou o pontapé inicial, quem sai na frente para dar uma proposta oficial para levar o jogador antes, correndo o risco. A ideia hoje é o seguinte, é o Real Madrid tentando se antecipar ao Barcelona. Quer mundo melhor do que esse para conseguir uma boa venda? A questão só é que na renovação até 2024, o Renier, seus empresários, enfim, eles conseguiram abaixar, né, descer o valor da multa. Então, que hoje está em 30 milhões de euros nessa janela de inverno e que vira uma multa de 35 no meio do ano e que mais à frente volta a ser de 70 milhões, como foi até essa renovação, essa última renovação de contrato. É óbvio que ele quer sair, é óbvio que os valores ainda são muito bons. Fica um pouco aquém, se a gente for falar do Vinícius Júnior, por exemplo. Sim. E acho até que ele é um jogador talvez não tão brasileiro na essência, o drible, a velocidade, né? O cara que chega próximo à área adversária, a irreverência, mas ele é um baita meio-campista. Ele tá mais para Kaká do que para Robinho. Sem dúvida, sem dúvida. Só para ilustrar. Eu acho ele mais técnico e um jogador mais ofensivo, mais agressivo. Mas a relação no Flamengo seria com o Paquetá. Né? Um jogador, um meio-campista, no caso dele, que chega mais à frente, que pisa mais na área, que finaliza mais e melhor. Mas numa relação, um meio-campista que pode desempenhar várias funções no jogo, pode crescer. Se a gente imaginar o Gerson, como saiu do Brasil, né, grudado nos 18 anos, e como retornou um jogador muito mais intenso dentro dos jogos, com uma compreensão do jogo, jogando mais de trás, vendo o jogo de frente, isso pode acontecer com o Renier. Não que seja a regra. Ele pode se afirmar como esse cara, um segundo atacante, um cara de chegada na área. Tem posição física, tem qualidade técnica, tem boa finalização, enfim, pode vingar na dele. Mas também pode crescer, aumentar repertório. E o problema do Real Madrid, nesse caso, é não ter vaga, né, para não comunitários. E aí ele teria que, no primeiro momento, jogar na equipe B, o Real Madrid Castilha. Como o Vinícius Júnior jogou um tempo. Então, mas que pro staff, pro próprio Renier, imagino, seria um downgrade. Um trave, um incômodo de não estar seguindo uma evolução. E aí é muito da interpretação de quem decide o negócio, né? Tem outras equipes que fatalmente vão oferecer um espaço no grupo principal. Agora, as últimas vendas do Flamengo para times da Europa, de garotos da base, foram boas financeiramente para o clube,
mas tanto o Vinícius Júnior quanto o Paquetá ainda não desabrocharam na Europa, assim, né? Cada um por seus motivos, Sim. né? O Vinícius é muito novo, né? Tem muito a evoluir. Foi contratado, assim como o Rodrigo, nesse limite dos 17 para os 18 anos, para que o Real Madrid trabalhe essa evolução por 2, 3, 4, 5 anos. A gente, quando estuda mais a parte teórica e fala de maturação do jogador, quando que ele atinge o seu nível profissional, alguns estudos indicam 23 anos. Você imagina um jogador no futebol brasileiro estreando no profissional com 18, 19, no caso do René com 17, não rendendo, não vingando, e aí o clube falando, não, a gente ainda tem mais 5 anos para preparar. Não existe. A gente não vive essa realidade, mas é algo muito colocado, que a formação se completa aos 23 anos de idade. Claro que há casos de jogadores extra-classe que atingem um nível muito acima antes, outros que acabam demorando até mais, outros que não atingem o nível exigido, mas que a idade marcante seria 23. Não é mais a realidade do futebol brasileiro. Os caras vêm aqui para levar o jogador para eles completarem a formação. Sim. Essa é a ideia. Então o Vinícius, pela idade, muito a evoluir. O Paquetá tem muito mais a ver com o momento do Milan, né? É uma instabilidade tremenda. E com a chegada do Ibra vai ficar mais difícil para ele, Sim, provavelmente. Sem dúvida. Mas é um cara que eu acho que ainda... Talvez ele não dê a resposta do que algumas pessoas esperavam de jogador indiscutível, de seleção brasileira. Talvez não seja por aí. Mas acho que ele é mais do que apresentou até agora no futebol italiano. Você vê como os tempos mudam. Eu encerrei a carreira com 23 anos, meu auge foi com 16. Tá bom. Tá bom? Ô, Amadeus. Voltou, Amadeu. Foi bem de férias? É? Que falou que férias. Tirou 90 dias de férias. Tava aí Ontem ele não tava aí, cara. Eu tô falando do que eu sei. Eu estava aqui apresentando o programa. E ontem, aliás, algumas pessoas repararam, eu confesso que eu não reparei, porque eu fico de costas pro telão a maior parte do tempo. Algumas pessoas repararam